Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, agora para dar continuidade à aula, tá? Nós ainda estamos no capítulo 1, que trata do plano de redenção de Deus para o homem. Tenho falado aí que o plano de Deus, toda a Bíblia está o plano de Deus. E nessa aula de hoje, tá? Que vai ser novamente dividida em 2 módulos, nós vamos tratar de 2 assuntos que são daqueles assuntos mais relevantes quando se trata da salvação. É aquilo que acontece dentro de nós, tá? São o que na apostila chama de os benefícios internos da plena salvação. Nós vamos tratar sobre a regeneração e a santificação. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar primeiramente sobre regeneração. Amém? Então, veja bem, o texto base para que você entenda esse assunto é o texto de João, capítulo 3, tá? A partir do versículo 5. Eu acho que lá à altura, até o versículo 9, ele vai tratar sobre o tema, sobre essa perspectiva do homem sendo regenerado, da necessidade de o homem ter uma nova vida em Jesus Cristo, tá? E essa regeneração, o que significa regeneração? Veja bem, em termos conceituais, a regeneração é gerar ou produzir novamente, ou dar nova vida a, tá? Ou ainda revivificar, tá? Então, a regeneração, no sentido bíblico, ela quer dizer que é uma nova vida recebida dentro do homem que aceitou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e decidiu se arrepender dos seus pecados, tá? Deixa eu só frisar essa questão aqui, porque muitas pessoas elas confundem e acabam complicando o que leva a pessoa a ser salva, o que é necessário a pessoa ser salva. Isso são só 2 fatores, eu falei na aula anterior. Fé, ou seja, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E segundo, arrepender-se dos seus pecados. Quando a pessoa faz isso, então algumas coisas vão acontecer dentro da sua vida. E uma delas é a regeneração, tá? Então, como eu já falei, a regeneração é gerar ou produzir novamente. É a pessoa receber essa nova vida, uma nova vida dentro dela. Então, quando Jesus tem um encontro com um homem religioso, dos mais religiosos da época, Nicodemos, capítulo 3, antes que Nicodemos chegue a indagar alguma questão lá, a fazer algum questionamento, Jesus já chega para ele e diz: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Queridos, isso é muito forte para uma pessoa religiosa. Porque a pessoa religiosa, ela acha que com as suas boas obras, ela vai herdar a salvação. E isso é um dos grandes erros teológicos, tá? Isso é pauta de discussão em toda a história da teologia, em toda a história da igreja, tá? Desde os primeiros séculos até esse nosso tempo. Até hoje existem pessoas que vão defender, vão pregar que é necessário praticar boas obras ou coisa do tipo para que a pessoa herda a salvação. E no conceito bíblico não é, tá? Ela precisa receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e ela então vai receber a vida de Deus dentro dela, tá? Agora, essa vida de Deus vai implicar em outra coisa, que é o tópico da segunda aula, tá? Que é a santificação. Mas a regeneração, tá? Também é bastante interessante, porque Ezequiel, lá no capítulo 36 de Ezequiel, ele diz o seguinte, que então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E aí Ezequiel, que ele está profetizando, ele está falando de algo que iria acontecer
com a vinda do Messias, com a vinda do Jesus Cristo de Deus. Então, ele vai dizer o que acontece dentro desse interior humano. Aí ele vai dar continuidade quando ele diz assim: e dar-vos-eis, escute bem isso, e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E aí ele vai dizer ainda: tirarei de vocês da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aí ele ainda continua dizendo: e porei dentro de vós o meu espírito. Então, quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa é regenerada, essas três coisas vão acontecer na sua vida. Ela vai passar a ter um novo coração, um novo espírito e o Espírito de Deus dentro dela. Então, é essa atuação, é esse agir que vai nos levar, tá? Ou que nos leva a termos agora o desejo de estarmos nos identificando com tudo aquilo que Deus pauta em sua palavra. Queridos, a nossa natureza, aquela natureza primeira lá de Adão, das aulas anteriores, lembra? Aquela natureza humana, a natureza pecaminosa, ela está condenada a viver distanciada de Deus. Então, é nesse momento agora da história do ser humano, quando ele tem um novo espírito, um novo coração, e o Espírito Santo de Deus agindo dentro de si, é que ele vai passar a querer buscar as coisas de Deus. Tá? Não é diferente. Ele necessita de que o próprio Deus haja dentro dele, para que ele então possa agir para Deus. Não é o contrário. Eu vou agir para Deus agir em mim. O espírito da religião, o espírito religioso é que ensina isso. O homem, o que é a religião? O que é a religião? A religião é a tentativa do homem de se religar a Deus. Entendeu? Religare, que é a palavra no latim. Religare. É o homem tentando se religar a Deus. Já o cristianismo, o evangelho, é o homem se religando a Deus. Aliás, é Deus se religando ao homem. E aí, nesse momento, ele vai trazer dentro desse homem um novo espírito, um novo coração e o seu próprio espírito. Então vai criar uma gene nova, vai ser regenerado, vai ser revivido, revivificado, vai ter uma nova identidade, vai passar a querer buscar aquilo que Deus tem na sua palavra. Amém? Então, não é o objeto do homem, irmãos, a salvação. A salvação é de Deus para o homem, tá? E o homem, então, quando recebe isso, ele vai construindo uma nova identidade. Então, você vai perceber dentro da sua própria vida, quando você começa a ter ojeriza ao pecado, ou seja, você começa a abominar, a odiar. É aquela coisa. A pessoa não deixa de pecar, mas ela, quando peca, ela sente um desgosto, ela sente algo ruim dentro dela. A não ser quando ela já está num nível tão frio, que ela começa a dizer: não, eu vou segurando aqui no pecado e tal. Mas mesmo assim, lá na frente, o Espírito Santo de Deus, ele acaba falando ao coração daquela pessoa. Por quê? Porque existe algo novo dentro dela. O seu espírito foi recriado, o seu coração foi lhe dado um coração novo, foi lhe dado uma nova identidade. Então é isso que vai acontecer dentro do homem. Por isso que Jesus fala a Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então nós precisamos passar pela regeneração para herdarmos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, eu vou para o segundo bloco, que eu vou passar para o segundo assunto daquilo que acontece dentro de cada um de nós quando decidimos aceitar Jesus. Amém? E nos arrependermos dos nossos pecados. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.